Olá! Estamos começando mais um episódio do videocast Somos Curatas e hoje a gente tem um episódio super especial para falar de tendências, do que é novidade, do que tem por vir no mundo dos negócios e na carreira das pessoas. Eu estou aqui com Alice Salvo. Oi, Cássia. E eu estou aqui, nós estamos aqui com o Ednei Souza, o famoso Internei. É Tudo difícil bem, falar. Ednei? Tudo jóia. Tudo bem. Difícil falar dele porque ele tem aí 30 anos, vamos denunciar a idade já de cara, assim, Já. mas ele é o cara que abriu a porta da internet no Brasil e falou, gente, pode entrar. Vem tá que é tudo legal, aqui. vem que é legal. Isso aqui é mato, quando tudo era mato, né, Internei? Abrir a porta é uma ótima definição, né? Que às vezes o pessoal fala, que criou a internet, que começou a internet. Fala assim, quem começou foi o Demigetchenko lá do CGI, né? E eu falo muito que eu estraguei, mas abrir a porta é uma boa Pois maneira, né? é. Porque eu deixei entrar todo mundo, Você abriu fez a aquela zona. Então Eita, todo mundo, E vamos aí fazer estragou, essa bagunça. Aí é o que é. estragou É a o internet, cara. virou essa Quem não bagunça que tá conhece o hoje. Internei, não conhece a internet no Brasil, né? Internei, ele fala de todos os assuntos. A gente teve que escolher qual assunto que a gente vai falar. Mas então já começa assim: como é que você entrou nesse mundo? Como é que você achou essa porta? Isso. Onde estava a chave da porta? Vamos lá, eu queria ser desenhista, eu Tá. tava lá quietinho na escola, lá, uma escola estadual, lá na periferia de São Paulo, aí foi um maluco lá vender curso de programação, falou que programação era a profissão do futuro, explicou sobre os computadores, como é que os computadores iam ser usados, fiquei fascinado por aquilo, cheguei em casa, convenci meu pai a pagar em 12 suaves prestações o curso. Tá. Comecei a estudar lá com 13 anos de idade e aos 14 eu comecei a trabalhar como programador júnior. É um negócio que eu me dei bem, eu gostei e me dei bem, então já consegui arranjar emprego logo e comecei a trabalhar com tecnologia desde então. Foram os primeiros 15 anos mais focados em desenvolvimento de software. Aí tecnologia, por causa da internet, entrou em tudo, né? Fui para o marketing digital, depois comecei a empreender e acabei hoje mexendo. Hoje estou trabalhando mais com inovação, né? Você teve uma passagem aí também com educação, né? Sim, A sua sim. passagem aí pela Digital House com o objetivo de ajudar mais pessoas a entrarem. Ou seja, não só ele abriu a porteira, como ele incentivou a galera a entrar. Conta um pouquinho desse momento agora, então, você estava falando de tendências e inovação, né? Sim. Que é agora o foco do seu trabalho. Na verdade, a educação sempre fez parte da minha vida, porque eu comecei, na escola que eu estudei programação, eu comecei a trabalhar como programador lá e comecei a dar aula também. Então, eu era programador, dava aula de Basic 1 e 2, uma linguagenzinha desaparecida, mas super didática, pedagógica para aprender programação. E eu sempre dei aula. Então, quando eu tinha agência de publicidade, eu dava aula de marketing digital. Dou aula de marketing digital até hoje, na verdade. E, então, quando a Digital House, que é uma escola argentina, veio para o Brasil, eles me convidaram para ser diretor acadêmico. Isso foi em 2018. E eu trabalhei lá de 2018 até meados do ano passado, junho do ano passado, quando eles decidiram sair com a marca Digital House no Brasil. Eles continuam ainda com a Rocket City, que eles são sócios da Rocket City, mas hoje voltaram para a Argentina e eu estou fazendo outras coisas de educação por aí. Que interessante você falando. Eu participei do podcast da Digital House recentemente e acho que foi bem nessa época da transição. Eles ainda não tinham. E 15, 20 dias depois desse episódio, eu vi anunciando a saída do Brasil. E ainda falei, poxa, não acredito e tal. O Bruno como host, o Bruno Cobb. Bruno, Isso. exato. Bruno Cobb. Cobb, isso. Cobb, a gente gente chamava boa. de Cobb. Sim, Cobb. gente boníssima. Muito legal. Nós falamos sobre branding. Foi uma conversa super legal. Foi excelente. Adorei. E num adorei. momento, assim, escolas digitais, né? No momento e até hoje, o Brasil tem um gap de tecnologia aí muito forte, né? De mercado de trabalho e tal. A Digital House e várias outras players, assim, tentam cobrir esse gap, né? O que você acha disso, assim? As pessoas, quando você lá atrás tinha 13 anos e alguém chegou e falou assim, isso aqui é o futuro. Ainda tem esses caras que tem que chegar Que e falar, isso aqui é o influenciam, futuro. Tem, eu acho que tem, porque você vê como as pessoas foram pegadas todas desarmadas aí com o boom da inteligência artificial, como se a inteligência artificial tivesse nascido ontem, mas é uma disciplina que se estuda desde os anos 40. Né? Tem pesquisas já bem documentadas, fundamentadas ali da década de 50, que a gente está falando de mais de 70 anos de pesquisa, né? Mais de 80 anos de estudo, e as pessoas estavam totalmente por fora disso. Em 92, eu fui numa indústria implantar um software de conciliação bancária. Não vamos entrar no mérito do que é isso. Quem entendeu. Mas por conta desse software, 6 Pergunta pessoas... pro chat, né? 6 pessoas foram demitidas ali naquela indústria. Quer dizer, Uhum. tinha gente perdendo emprego para tecnologia há 31 anos atrás, falando da minha experiência pessoal. Tem gente perdendo emprego antes Há disso. muito tempo. Há muito tempo disso. E nada foi feito.
Então, agora que eu acho que tá caindo a ficha do tipo, gente, olha, eu acho que se eu não entender essa tal de tecnologia aí, eu vou ter dificuldades profissionais. Então, ainda precisa acordar as pessoas, porque elas estão olhando, por exemplo, agora para a inteligência artificial. Mas essa não é a única tecnologia disruptiva que vem por aí. Tem um monte de coisas, né? Então, nosso trabalho vai ser tecnologia, a gente precisa aprender a ler e escrever, fazer conta e usar tecnologia. E porque eu acho que é um mercado também que antigamente, assim, tirava o emprego da caixa do supermercado, né, do bancário. Agora está tirando o emprego dos jornalistas, dos advogados, dos médicos com diagnóstico. Então está mexendo aí numa outra camada que aí as pessoas falam, opa, peraí, e vai vir muito mais. De onde veio essa, vem muito mais. Tem uma empresa que mandou o CEO embora e colocou uma inteligência artificial comandando a empresa e ela está dando lucro. Na verdade, tem muito CEO aí que se mandar embora, botar inteligência artificial, a empresa vai ter um ganho de decisões melhores elaboradas assustador aí. Você está falando, né? Eu acho que para puxar um pouco desse gancho é quase que um caminho sem volta agora. Que você falou, como eu sei que eu tenho letramento em português, matemática e também em tecnologia. Não necessariamente para eu ser um programador, mas para eu entender como as coisas funcionam dentro da internet. Para você ser um jornalista. Para você ser um desenhista. Qualquer profissão. Um ilustrador, para você fazer qualquer coisa que use um computador. Vai ter sempre um recurso tecnológico para dar suporte ao seu trabalho. Sim, porque qualquer pessoa hoje que trabalha com computador, você tem ferramentas de automação, você tem ferramentas de inteligência artificial, você tem ferramentas de comunicação, você tem ferramentas de projeto, você tem ferramentas de produtividade, você tem um monte de suporte tecnológico para organizar, estruturar e acelerar o seu trabalho. Se você não sabe usar esse arcabouço tecnológico, você é um profissional ineficiente. Exato. Já não se sai bem num processo seletivo, por exemplo, e aí consegue, né? Não sai bem no dia a dia. No dia a dia. Por, bom, os aplicativos estão todos, né, aqui falando isso. É bom a gente falar que é no dia a dia, não no processo seletivo, senão a gente fica achando que existe sim uma barreira para as pessoas entrarem. Esse é o problema que sempre existiu, como eu falei, e agora ele ficou muito crítico, né? Porque, na verdade, o que acontece? Quem está dentro hoje, já empregado, a inteligência artificial ela afeta a produtividade dessa pessoa. E se a gente pensar que todo mundo está utilizando, você tem um celular, você pode acessar. Eu não tenho um plano de internet. Cola em algum lugar que tem um Wi-Fi gratuito, você consegue usar o ChatGPT. O carroceiro está ali pegando... Né, eles estão conseguindo para cobrar o Pix, não estão? Ele consegue usar o ChatGPT. Também que talvez ele não está pensando nisso, provavelmente, mas se alguém chegar e explicar para ele... Acesso ele tem. Então, assim, se você não usar, a pessoa da baia do lado está usando. E se a empresa decidir cortar o emprego, você não está usando, ele está usando, é o seu que vai ser cortado. Vira um fator de diferenciação aí entre as pessoas. Essa empresa não adotou, falou assim, vamos esperar. Eu vi a empresa falar assim, vamos esperar para ver o que vai sair. Meu amigo, se você esperar, você não sobrevive até o final de 2023. Seus concorrentes vão começar a entregar as coisas mais rápido, com mais qualidade, vão conquistar uma fatia de mercado e você vai ser colocado para fora do mercado. Então, quem está trabalhando hoje está correndo o risco de perder o emprego da empresa, falir, se não levar em consideração utilizar a inteligência artificial já. Não estou falando ano que vem, porque a gente está falando de um negócio muito básico. A Microsoft e o Google estão colocando em todas as ferramentas. Ferramentas que as pessoas já sabem usar, né? Então, se eu uso o Word, Excel, PowerPoint, a inteligência já está entrando ali dentro. A gente está falando de coisas muito básicas. É basicamente o seguinte, talvez as pessoas entenderem melhor, é o seguinte, vamos imaginar que surgiu o computador. E tem uma empresa que fala assim, não, vamos continuar com a máquina de escrever. E amanhã, o seu concorrente, todo mundo está usando computador. Você acha que a empresa com a máquina de escrever sobrevive? Não sobrevive. Não. Essa é a diferença. E como é que se faz esse letramento, Ednei? Tanto da parte do profissional sozinho, né? O profissional que tem que mesmo correr atrás, como da própria empresa, né? Que você está falando que mexe com inovação nas empresas, mas a empresa também tem que dar esse arcabouço, esse ambiente de conhecimento, né? O cenário ideal é que a empresa promovesse, a empresa tivesse uma política de que todo mundo fosse utilizar, criar canais para as pessoas trocarem informação ali entre si. Olha, eu fiz esse prompt, deu certo, esse deu errado, eu aprendi isso, aprendi aquilo. Ter treinamento, que as escolas começassem a colocar, esse é o mundo ideal. Agora, as escolas, as empresas vão tomar essa iniciativa, esse é o momento de cada indivíduo chamar para si. Eu vou abrir aqui e vou começar a usar. Eu vou olhar tutoriais na internet, vou testar,
vou olhar tutoriais no YouTube, vou começar a fazer alguma coisa E compartilho aqui. o meu sucesso, caso eu tenha um sucesso, eu compartilho o meu sucesso Cria com grupo, quem quer. junto com um grupo de amigos aí, fala, Tá. gente, vamos descobrir o que dá para fazer e vamos tentar fazer, um compartilha com o outro, um combina com o outro aqui, e a gente vai evoluindo junto, montar grupos de estudo. Então, pensando em empresas, por isso que é importante o ambiente Sim. colaborativo, né? Promover um ambiente de aprendizagem e colaborativo. E não necessariamente significa fazer um altíssimo investimento numa educação corporativa. Não é mais assim. Foi assim, né? Não Acho que é. as empresas teve a sua época de vou trazer conhecimento e vou fazer gestão de conhecimento dentro da empresa. Aí montou estruturas e até grandes auditórios e trilha de carreira e tudo mais. E hoje em dia eu percebo que tem que ser mais simples, porque Sim. a velocidade da transformação não permite você fazer coisas demoradas, Você usa a estruturadas. suíte do Google, cria um canal ali no Google Chat Aham. para as pessoas compartilharem os prompts que eu usei e deu certo, os que eu usei e deu errado. Eu uso a suíte da Microsoft, cria um canal no Teams, usa Slack, cria um canal no Slack. Aham. É só isso Exato, que uma você vai fazer. conversa dentro da empresa aberta, focada em prompt É só isso do que você chat. vai fazer. Aí as pessoas vão lá e olham, a empresa é muito grande, cria por setor. Tá. Aí todo mundo no mesmo setor compartilha. Gente, eu dei esse prompt aqui, o resultado ficou ótimo. Se vocês quiserem usar também. Aham. E pronto, é isso, gente. Exato. Isso tem tudo a ver com produtividade, com resultado em produtividade, Exato. porque no fim do dia vai precisar das pessoas, e aí eu vou puxar, né? Você tem uma fala, a tecnologia é feita por pessoas e para pessoas. Exatamente. Por isso que não adianta, pode ter um bom prompt ali, mas se você não estiver pensando para quem você quer entregar, né, aquele conhecimento, aquele conteúdo, aquela solução, isso não funciona. Fala um pouquinho dessa sua frase aí, traduz um pouquinho pra gente. Exato. A gente tem que lembrar que a tecnologia foi criada por pessoas, foram pessoas que desenvolveram. Ela não nasceu, ela não foi enviada por deuses, a gente não minerou um lugar e achou lá um tesouro. Foi pessoas sentaram no computador e criaram isso. Foi gente que criou. Gente que criou para quê? Não foi também para ir para o espaço, para criar vida na Terra. As pessoas que criaram para que outras pessoas pudessem automatizar tarefas, pudessem entregar as coisas mais rápido, com mais qualidade. Tá. Então, é feita de pessoas para pessoas. Então, no estágio que a inteligência artificial está hoje, ela, falando especificamente de ChatGPT e outros modelos de linguagem grande, né? É para potencializar o seu trabalho, não necessariamente para substituir. Por quê? Porque você não tem 100% de confiança no que ela produz. Isso. E aí tem muita gente que fala assim, Ednei, você não tem 100% de confiança, não vou usar. Olha só, vamos lá, gente. É para você potencializar o seu trabalho. Você sabe fazer o seu trabalho? Isso. Então, se você sabe fazer o seu trabalho, primeiro que, pela premissa, você sabe dar bons comandos. Vamos supor que você tem um estagiário, um jovem aprendiz. Você explicar para ele, o ChatGPT é o seu jovem aprendiz. Tá. Se você explicar cheio de detalhe, Uhum. ele não vai, por conta própria, completar aquilo porque ele não sabe, ele é o jovem aprendiz. Uhum. O jovem aprendiz a gente ensina a gente até a usar o Word e Excel. Uhum. Você explicar no detalhe do detalhe. Ó, eu quero que você faça um texto para isso, com esse objetivo, com essa linguagem. O texto vai ser usado por essa empresa, papapá. Se eu colocar E todos os limite detalhes. a 40 linhas, né? Inclusive, eu quero nesse Vou tamanho. colocar, dizer, eu quero que use linguagem simples, parágrafos curtos, que Isso. dê exemplos claros. Você vai dar todo o detalhe como se você estivesse pegando ali o estagiário de jornalismo no seu dia 1. Tá. Se você explicar para o ChatGPT igual você explica para ele, o resultado já dá uma evolução absurda do só cria um texto sobre não sei o quê. Uhum. Então já dá aquele salto. Agora, esse estagiário, esse jovem aprendiz, trouxe o trabalho de volta. Quando você olha, você não sabe criticar, fala assim, aqui você viajou, aqui você fez mal, aqui etc. É isso que você vai fazer com o ChatGPT. Criticar. Eu fiz Você vai criticar a esse saída. outro dia para escrever um artigo, né? Como Uhum. jornalista, deixa eu escrever um artigo. Peraí. Vou ter que buscar no Google. Outro dia até eu estava explicando para minha mãe e para minha tia, que tem 85 anos, que adora tecnologia, o que era o ChatGPT. E baixei, mostrei para elas e tal. Aí eu falei assim, isso aqui o Google é o avô da inteligência artificial. Então, antigamente, se você precisava de alguma coisa, você procurava no Google. Aí você tinha que ir em vários sites. Aí elas falaram, procura aí a doença tal. Uhum. Então, procura aí vários sites para ver qual que era. Aqui pro chat você pergunta, ele vai explicar direitinho o que é. Então, Não. o Google é o avô. Foi assim que eu expliquei. Elas entenderam. Não tem nada a ver com o Google. Então explica. Nada a ver com o Google. Porque Então a explica. chance dele inventar uma lorota é gigantesca. Sim. E você vai perguntar lá o que é uma você vai perguntar que é uma doença, que é uma pergunta simples, ele tem várias vezes no banco de treinamento, é muito improvável que ele vai inventar uma lorota. Aí você perguntar assim, existe algum tratamento avançado que me dê uma chance de recuperação maior para pessoas que tarará, você começa a dar restrição, ele vai lá no banco dele e fala assim, Não tem. tem nada sobre isso aqui.
Aí ele inventa. Ele inventa. Ele inventa, Ele sim. inventa. É, eu Aí o li que isso, acontece? A verdade. pessoa vai ler e fala assim, mas foi o Ah, chat isso GPT mesmo. que me falou. Aí Ele cria não é. Ele não é pra aí ensinar. cria a fake news, né? Exatamente. Ele pode ser um guia para você. Tipo, como que eu Uhum. estudaria tal coisa? Me dê os Uhum. tópicos e para cada tópico desse explique como se eu tivesse 5 anos de idade. Ele faz Uhum. isso bonitinho. Mas é o seguinte, você tem que validar aquilo, ver se aquilo é isso mesmo. Uhum. Coisas que você às vezes precisaria passar por 50 artigos, você consegue organizar Você numa consegue estrutura. ela organizada, é isso que eu quero dizer. E eu fiz isso como jornalista usando, escrevendo um artigo. Então, eu procuro essa informação, junto as 3 coisas. Então, isso aqui, é claro que você faz o filtro, né? Como você falou do jovem aprendiz, faz o filtro e escreve com muito mais velocidade. Um negócio que você ia demorar 4 horas, você demora 1 hora no mínimo. Isso. E existem inteligências artificiais como Perplexity AI e o Bing da Microsoft está integrado com o GPT, então você consegue fazer uma busca ali, né, e ele vai trazer quais são os links, mas a gente tem que lembrar de novo que nem tudo que está na internet é verdade. Olha, esse aqui foi achado nesse link. Esse link é uma fonte confiável? Esse link pode ser uma pessoa sem muito escrúpulo, ou uma pessoa sem muito pensamento crítico, ou uma pessoa muito ignorante que resolveu escrever sobre aquele assunto. Passou a existir. Porque sim, acordei de manhã, estou me sentindo hoje o expert sobre isso, vou escrever um monte de lixo. E isso vai fazer parte do grande banco de dados que a inteligência não tem filtro nenhum, não tem moral nenhuma. Por isso que eu falei que estraguei a internet, né? Porque eu fui ensinar todo mundo a fazer blog, redes sociais. Entraram esses caras também que acordam e escrevem tudo. Lá em 95 eu achava que a internet, nossa, a gente vai democratizar o acesso humano ao conhecimento. Isso. Não que seja mentira, mas democratizou o acesso humano à ignorância. Também, exato. E você, não, democratizou ao humano, né? Democratizou o acesso ao outro humano. Com tudo de bom e de ruim que ele tem. E é interessante, e a gente tem que enfatizar que, assim, quando a gente pega os indicadores globais, a humanidade melhorou. Só que antes a gente vivia a nossa bolha, a gente não conhecia o resto da humanidade. Isso. Agora a gente conhece. A gente fala, o mundo piorou, não. O seu mundo, que foi invadido pelas pessoas que você não conhecia. Aí equilibrou, agora a sua bolha baixou piorou. a régua. A sua bolha piorou. Tem gente que fala assim, não, melhorou, eu tenho acesso. Tem gente que fala assim, pô, eu não tinha acesso a essas pessoas, agora eu tenho sem querer ter acesso a elas. Eu quero desver, né? Desver, eu quero desver isso, eu não quero mais isso. Essas coisas já existiam. Você quer fechar a porta? Vai brincando com o que a gente falou no começo. Você quer fechar a porta assim? Não dá mais a caixa de Pandora. Você abriu, não fecha mais, né? Não dá pra escrever a carta pro Ednei e pedir pro Ednei parar. Dá pra fechar a porta? Não dá, gente. A carta, vamos parar a gente de brincar disso por 6 meses, porque a gente perdeu o bonde. Não, gente, não dá pra parar. Não dá pra isso. Não dá pra parar. A gente já vai falar disso. Eu queria falar pra você um pouquinho de profissões do futuro, né? Não sei se é possível descrever o profissional do futuro. O que um profissional do futuro agora, tá? O futuro que já 2023, chegou, né? não tô falando o futuro hoje. O futuro hoje. O que está sendo mais buscado pelas empresas? O que um profissional tem que ter para ele ter essa sobrevida? A gente já não fala mais de carreiras tão longas dentro das empresas, mas para que o cara seja um cara útil dentro da empresa. O que a empresa deveria estar buscando, que não necessariamente ela está buscando. Então, pessoas com letramento digital. Pessoas com criatividade. E a criatividade, eu falo, pessoa que tem um amplo repertório, né? Porque com muito repertório, você consegue criar combinações inusitadas que inteligência artificial não vai te trazer. Inteligência artificial, você pede para ela, faz isso aqui, e ela trabalha dentro do cercadinho. Uma pessoa com repertório, ela conecta coisas de diferentes áreas do conhecimento. É daí que vem as boas ideias, né? É daí que vem as boas ideias. Então, criatividade, né? Letramento de dados, né? Sabe aquela pessoa, todo mundo tem na empresa, né? Aquela pessoa que vai na loja da esquina e fala, tá faltando produto lá, então deve estar faltando produto em vários lugares. Não, gente, você olhou um lugar de todos onde vende, isso não é critério estatístico. Meu filho não gosta mais, então ninguém gosta. Eu não vejo e-mail, então ninguém vê. Maluco, você, seu filho, o mercadinho da esquina, não é uma amostragem... base representativa. Uma base representativa. Não é uma taxa de amostragem estatisticamente significativa. Então, a gente tem um problema de letramento de dados absurdo. As pessoas não sabem como tomar uma decisão numa base estatística confiável, porque elas não conhecem princípios de estatística, de distribuição. Isso você tem na graduação em alguns cursos, né, ainda. Exatamente. Eu tive em jornalismo, eu achei até interessante. Na época eu falava, pra que assim, isso? Eu matei essas aulas isso? Porque não ensina da forma como tem que ensinar. Todo também, mundo né? que pulou aula de estatística está muito ferrado agora. Exato, porque a gente não via aplicação lá atrás. Você vai, pra que eu vou precisar disso? E hoje a gente está falando de uma era... esse letramento de dados, ele se confunde um pouco com o pensamento analítico, de alguma forma?
Não, ele tá dentro. Do pensamento analítico entra nisso, né? Tá. É um pouco difícil a gente categorizar as soft skills, porque elas às vezes se somam, cruzam, né? Mas, por aham. exemplo, se você entende critérios estatísticos para tomar o Tá. que é análise? Análise é você quebrar as coisas em partes, Isso. né? E depois a síntese é você juntar de novo. Então, num processo de dados, você precisa saber como analisar, como eu quebro em partes que são significativas, Tá. como eu entendo essas partes, Tá. e depois como que eu sintetizo isso de volta de uma forma que faça sentido Tá. para uma tomada de decisão. Tá. Então, a gente pode dizer que dentro do letramento de dados, existe Tá. uma série de outras skills que estão conectadas Que estão ali com esse junto. pensamento. Então, por quê? Porque se a pessoa não tiver... Por que a empresa precisa, né? Isso. Porque se não tiver letramento de dados, essa pessoa vai tomar decisões ruins. Enviesado ou só com base Uhum. naquele repertório que ela tem e aquilo não me isso traz é em uma visão. cascata, gente. Porque Tá. a gente tem muito gestor ruim aí, né? Às vezes eu falo, então isso é para líderes. A gente fala, olha, infelizmente a gente tem empresa que o líder é assim, ele tá lá na reunião de diretoria, ele recebe uma Comando. tarefa, um comando, né? Ele volta para a equipe dele, ele dá esse comando, Repassa o comando. a equipe dele faz toda essa análise, o report, dá para ele e leva de volta para lá. Se essa equipe aqui não sabe fazer, né? E esse gestor é só um gestor leva e traz, Não tem. E o que Morreu. mais tem, o que mais deve ter. mais nas tem. empresas. De Mas forma tem. resumida, a gente está falando que o profissional ele tem que ter as soft skills. De novo, a Soft gente cai skills, nesse sim. tema, que é algo que está diferenciando as pessoas hoje para enfrentar o mundo, né? A competitividade no trabalho, na Um vida, mundo na mais família. automatizado, É. mais tecnológico. Tem duas Exato. que eu queria acrescentar à lista, que Sim. é o inteligência emocional. Sim. Porque o que acontece? A inteligência racional, cada vez mais, é a máquina que vai fazer. Tá. Se você não consegue ler pessoas, compreender pessoas, entender pessoas, ter uma percepção, por exemplo, o ChatGPT te escreveu uma história para você poder vender o produto. A história vai funcionar com a persona do seu produto? Se você não consegue ter empatia, se conectar com pessoas, você não sabe avaliar isso. Tá. Então, assim, a máquina até produz conteúdos de teor emocional, Tá. mas ela não sente. Você que tem que ter inteligência emocional de compreender sentimentos, entender como sentimentos afetam tomada de decisão, E aí eu leio como aqui, pessoas são afetadas por sentimentos, e aí, através dessa leitura emocional de entender e compreender emoções que está dentro da inteligência emocional, que você consegue avaliar se aquilo vai fazer sentido ou não. Tá. E pensamento crítico. Ele Tá. escreveu isso daqui. Qual a chance disso aqui ser verídico Ou não. ser inventado ou não inventado? Eu fiz uma pergunta simples. Se eu fiz uma pergunta simples, muito provavelmente está certo. Eu fiz uma pergunta bem elaborada. Tá. Deixa eu dar uma validade nisso aqui, porque eu não sei se isso aqui é verdade. Eu não lembro de ter lido isso de uma fonte Em algum confiável. outro lugar. Primeira vez que eu tô vendo aqui é no Search ChatGPT. Ele não é a pessoa mais confiável do mundo. Aham. Ele é um... De conversar com um cara que sabe muito disso, uma É. autoridade ali. O ChatGPT é aquele contador de histórias mirabolante. Tá. E Rápido, ele tem essa Ele- capacidade ele é de gerar a rápido, história, faz né? a ideia. Ele fala pra você e você fala assim, eu nunca sei se você tá mentindo ou tá falando Ou a não, verdade. tá. É assim que você tem que tratar o Tem, ChatGPT. Sei. interessante. Aham. Interessante. Ele tá ali, ele te ajuda, ele te entretém, inclusive, né? Pra você Sim. gerar bons conteúdos, mas sempre com aquele... Se você tá querendo algo de teor criativo, que não tem Aham. compromisso com a verdade, então mete o pé na jaca e usa E o ChatGPT sem restrições. Aham. Agora, você precisa produzir algum conteúdo técnico, você precisa tomar alguma decisão para Onde sua você vida. põe seu nome, inclusive, né? Você endossa ali com a sua né? Com o seu É. conhecimento, eu acho que é aí que o porque- pensamento crítico te ajuda Exato, bastante, porque é. a gente tá vendo na era que a pessoa põe o endereço no Waze, o Waze te leva para um caminho que você não gosta e fala assim, o Waze me jogou para esse caminho. Oxe, Isso. o Waze tomou conta Você do seu... tá... O Waze pegou seu volante e te levou para lá? Eu né? quero morrer com isso. Você transfere a responsabilidade. Perdi meu tempo vendo uma série na Netflix que eu não gostei. O Netflix me recomendou, Ué, é. O Netflix botou uma arma na sua cabeça. Você assiste Não, aí, ele não fala o Netflix. O Netflix me mandou ver essa. Me Me mandou mandou, ver? não É. fala Mandou. recomendou, fala me mandou. Aí agora as pessoas estão falando assim, não, foi o ChatGPT que foi encerrado. Maluco, você que deu o prompt. Você, não. empolgado, né? Você que deu o prompt, você que colocou aquilo no seu trabalho e agora a responsabilidade é do ChatGPT. Mas daí tá o Gente, humano e a né? tecnologia, que nem, eu vou dar um exemplo, às vezes assisti YouTube na televisão, em casa, agora eu loguei na televisão, o meu YouTube, e eu falo pra minha filha não assistir no meu, porque a recomendação do que ela assiste vai ficar vindo Vai- no meu, é. eu não quero ver Sim. desenho São do a- Roblox e tal. São as brigas das famílias Né? aí. Cada Então, um no seu perfil. cada não um no estraga seu minha- perfil. Não estraga meu algoritmo. Meu não. algoritmo, exatamente. Exatamente. Então, qualquer pesquisa que uma outra pessoa faça, né? Então, a gente tem essa... É um mundo muito individual. O mundo, é isso que eu quero falar. É tudo muito isso. junto, muito compartilhado, mas ao mesmo tempo a navegação é individual. Você tem a sua bolinha ali, né? Exato. E as recomendações do algoritmo também, né? Acabam vindo pro teu colo. E aí, um pouco de novo, a questão da criatividade e do pensamento crítico. Tá. Porque se você não é questionador que vem do pensamento crítico, Aham. e se você não Isso. tem repertório criativo, de que é um olhar mais amplo sobre o mundo,
você vai ficar cada vez mais fechado nessa bolha até o momento que você não compreende nem as pessoas próximas de você. Às vezes sua bolha se tornou tão pequena que não cabe gente que está muito próximo de você. E porque na própria família, às vezes, você tem pessoas com comportamentos diferentes, consumo diferente. O pensamento, o algoritmo ali é só seu. Gente, a gente vai ter que ir para o intervalo. Tá bom. Mas no próximo bloco eu quero falar sobre conhecimento, compartilhar conhecimento. Okay? Muito bom, tá legal. Até mais. Quer um parceiro como esse para o seu projeto de comunicação? Acesse curatas.com.br e encontre fornecedores selecionados e avaliados pelo nosso time de curadores. Beleza, voltamos aqui no intervalo mais bagunçado que a gente já teve Já começamos bagunçado, mas eu falei que a gente ia começar com compartilhar conhecimento. O Ednei tá aí há 20, 30 anos compartilhando conhecimento. Se vocês entrar nas redes dele, tem milhões de coisas. O último e-book que ele fez sobre 260 tendências tecnológicas para 2023, organizadas em setores e categorias de várias startups. Inclusive, você foi um cara que criou aí 7, 8 startups ao longo da sua... Eu participei do time inicial, fui sócio cofundador de 7 startups. Tá, então o que esse tanto de conhecimento te faz você também querer compartilhar e deixar cada vez mais pessoas saberem desse novo mundo que a gente está vivendo? Eu falei para vocês que eu estava lá na escola, na periferia. Eu nasci na periferia, morei até os 20 anos na periferia. Não foi uma jornada simples, tá longe de ser a jornada mais sofrida, porque eu sou uma pessoa que eu tive pai e mãe. Né? Apesar de eu ser mestiço, eu sou percebido como branco, não sofri racismo. Eu sou homem, não sofri machismo. Não tenho nenhuma deficiência que me incapacita. Né? Eu sou daltônico, algumas coisas, tenho hiperatividade, mas isso não me discrimina, não me gera discriminação. Né? Então, eu tive dificuldade, na verdade, por questão de acesso que pessoas na periferia têm. Mas eu reconheço todos esses outros obstáculos e o que eu puder fazer sempre para melhorar, para tornar mais acessível o conhecimento, para tornar mais fácil, é uma missão de vida. Né? Eu tenho uma tatuagem de uma ponte, né? Tem aqui a periferia e aqui tem a cidade. Né? E a ponte conectando e tem uns negócios tipo o circuito aqui, né? Que é a tecnologia que foi essa ponte que me fez sair da periferia. Eu só saí de lá porque eu fui trabalhar com tecnologia. E o que é? Eu me defino como construtor de pontes. O que é um construtor de pontes? Você chega num lugar, não tem como atravessar o rio. O construtor de pontes ele tem que fazer um pilar aqui de um lado, atravessar o rio a nado, o que for, fazer do outro lado, levar uma corda, levar outra corda, começar a fazer uma ponte, e depois que acontece todo mundo, fica fácil passar do lado. Você pavimenta e abre a porta. E abre a porta, de novo. E às vezes o pessoal pergunta assim, nossa, mas você teve um maior trabalho para aprender essas coisas, né? E você depois compartilha assim, livremente. Mas isso que um construtor de ponte faz, gente. Se ninguém quisesse tornar a vida dos outros mais fácil, não tinham pontes. Tá. Né? Então tem gente que acha absurdo, tem gente que acha natural. Falou assim, eu sou um construtor de pontes, é isso que eu faço. Eu gosto disso, eu acho isso importante, fundamental para a gente evoluir como espécie. Sociedade, como espécie. Né? Então tudo que eu aprendi, eu gosto de compartilhar. E eu tenho uma curiosidade. Nem tudo que eu aprendi eu precisava aprender, uma inquietação. Né? A gente estava brincando aqui, falando várias coisas que a gente... eu sou hiperativo, mas com um laudo atestado, um atestado. Não acordei um dia de manhã e falei, vou ser hiperativo, porque essas pessoas que decidem que elas têm, né, TDAH, ou são do espectro, ou tem alguma coisa sem um laudo, uma comprovação, elas acabam, às vezes, roubando espaço, lugar de fala, protagonismo e até políticas públicas das pessoas que realmente precisam disso, né? Mas hiperatividade, como eu falei, não é incapacitante, né? Mas isso me gera uma inquietação muito grande. Eu quero ir atrás. Então, como eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo e tecnologia virou esse campo tão amplo, eu viajo atrás de tecnologia, vou em eventos, e aí por conta da notoriedade que eu comecei a ganhar, de ser professor, de ter muitos seguidores em algumas plataformas, as empresas começaram a me convidar e mostrar em primeira mão tecnologias. Então, esse e-book foi uma organização de muita coisa que eu aprendi, muita coisa que eu fui atrás estudar para me atualizar, porque hoje eu dou aula de inovação. Numa aula de inovação, as pessoas te perguntam sobre
Tudo. Tudo. Não tem mais um Não, e um você tem assunto. 80 setores, né? Então você É. vai desde coisas de saúde, né? Que a gente Vou ler aqui, comentou ó. aqui, né? Fintech, Healthtech, EdTech, Biotech, Cybertech, Spacetech. Esse eu não conhecia esse termo. Foodtechs, PropTechs, Agritechs e vai. E assim Milhões vai. de coisas. Milhões de Não, e techs. você vai lendo o e-book, então tem desde a questão lá de usar a inteligência artificial para psicologia, que a gente comentou aqui, até coisas assim, para acabar com a fome no mundo. Sim. Então, tem Depois que eu lancei, já milhões, me né? mandaram 3 tech que eu esqueci do report lá. Jura? Porque qual? é isso, gente, conhecimento é infinito. E aí ele vai se somando. Então é legal quando a pessoa também te News devolve. Tech, 3D Tech e Voice Tech. Uhum. Que tem startups focadas em tecnologia de voz, focadas em tecnologia de impressão 3D e focadas em notícias. Né? O que isso te gera quando você compartilha tanto conhecimento assim? Gera a primeira pessoa falando, faltou isso aqui, né? Que você já falou. Mas gera coisa, gera também projetos, negócios, gera mais dúvidas. O que que traz Tem pra que deixar você? até bem claro, porque senão tem gente que fala assim, lá, ele colocando, né, como se fosse a Madre Teresa de Calcutá Ele só fica da fazendo informação. Não, bondade. gente, isso gera negócio, sim, gera Uhum. isso me gera retorno financeiro, sim. Então eu tenho um prazer humano de fazer isso, mas isso me gera resultado do ponto de vista de negócio. Isso é parte do business, é uma coisa que ajuda a chamar a atenção para mim, para o meu nome. Mas eu tenho uma tranquilidade disso, porque assim, eu tenho uma clareza muito grande. Falou assim, o pessoal vai lá e fala, tá faltando. Eu tenho uma tranquilidade, porque assim, gente, eu não sei tudo, nunca vou saber tudo. Quantidade de conhecimento, imagina, tem 7 bilhões de pessoas no mundo fazendo coisas. Exato. Muitas dessas pessoas estão tendo descobertas. Eu nunca vou tocar todas essas descobertas, eu nunca vou saber que todas essas descobertas existem. Então, isso aqui é um grão de areia no meio de um oceano de informação que eu organizei para poder fazer meu trabalho e estou dividindo com as pessoas para poderem fazer o trabalho também. E aí você fala assim, Adnei, mas aí você compartilha. Isso gera alguma coisa para você. Mas alguém não pode usar esse relatório também? Gente, esse relatório é um resumo para você se situar, se orientar. Ele nunca quis ser mais que isso. Tem gente, inclusive, que critica a falta de profundidade técnica. Não foi. Eu não me coloco como alguém que tem a profundidade técnica em tudo isso. Mas é um radar para você entender como que essas coisas estão impactando a sociedade e os negócios, você olhar para dentro da sua empresa e pensar, olha, eu acho que a minha empresa precisa de alguma dessas tecnologias aqui. E assim, você não vai ler o relatório e do nada você conseguir conectar todas essas coisas. Eu tô há 30 anos estudando isso, eu consigo conectar as muitas conexões, coisas. E tá cheio de outras pessoas competentes aí que sabem conectar também. Que é o conhecimento que você fala, né? Quando você tem muito repertório, você consegue fazer combinações inusitadas que não tem... Exato. Você lê um relatório e fala, descobri... E não estou me colocando um único que sabe fazer isso, nos poucos sabe. Tem muita gente. A questão é que você precisa ter alguém assim dentro da sua empresa, né? Quando eu falei de criatividade, todas as empresas hoje estão cheias de pessoas criativas. Algumas com poucas pessoas criativas em função dos desafios que elas têm. Acho que todo mundo tinha que ter um grau um pouco maior de criatividade, né? Tem que jogar isso um pouco para cima, né? Então, se depender de mim, pelo menos em termos de repertório tecnológico, tem um básico aí para você. Você está dando a sua parcela de contribuição para a sociedade. Você não precisa ser o creative technologist da sua empresa, mas se você agregar isso no seu repertório e criatividade, você vai conectar com outras coisas. É muito do que a gente faz aqui com esse videocast, trazendo pessoas de inovação, de tecnologia, né? A gente está aqui para fazer essa curadoria, para poder ajudar a despertar nas pessoas o pensamento. É claro que a pessoa quer se aprofundar, aí entra no seu canal, entra, né, em outras plataformas e vai buscar. E tem a ver com aquela questão dos dados, né? Da pessoa saber ter conseguir analisar dados. Você trouxe uma parcela de informação. Agora ela tem que buscar outras e conectar. Eu adoro uma frase que está aqui, que você diz que é mais caro do que implementar novas tecnologias é não usá-las. Exato. Fala um pouquinho pra gente, você que transita em empresas, né? Entra dentro de empresas para palestrar, para mentorias, enfim. O que você... A gente ainda está nesse movimento de uma ansiedade de pôr a tecnologia, mas não dar os outros recursos que precisam para ela ser usada? Nossa, a gente... porque assim, isso é heterogêneo, né? Não acontece ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala que está nesse movimento, tem empresas que estão em movimentos diferentes, né? A gente tem empresa que está repetindo erros aí por exemplo, vamos pegar os exemplos clássicos, né? Kodak, ela inventou a câmera digital e ela guardou. Isso. O Google que inventou o modelo de Transformers, do qual foi criado o GPT da OpenAI. O Google criou o modelo de Transformers e abriu. Guardou. Guardou também? Guardou, não. Ele começou a desenvolver coisas lá, mas ele não abriu para todo mundo. Quem abriu para todo mundo foi
Foi a OpenAI. OpenAI. O Google que criou o modelo de Transformers como uma evolução das redes neurais, né? Tá. Foi ali por 2017, se eu não me engano. Nunca lembro direito o ano, mas... o GPT surgiu em 2020, que é um modelo criado usando tecnologia de Transformer que surgiu no laboratório do Google. Quer dizer, o Google teve uma oportunidade, vamos dizer assim, de fazer mais investimento, de trabalhar essa tecnologia para uma abertura. Mas o que acontece? Quem está tendo o business afetado é o próprio Google. Exato, porque ele virou ali um fator de competitividade. Aí naquela hora ele pegou e travou. Aí ele perdeu. O que a Kodak fez? Falou assim, eu vou lançar a câmera digital para vender menos filme, estou ganhando muito dinheiro com filme. O Google falou assim, eu vou lançar uma inteligência artificial que dá resposta, se eu ganho dinheiro por anúncio nas respostas. Nos buscadores. Então, apesar, né, que eu falei assim, não é o Google, as pessoas usam, então vai diminuir um pouco do uso do Google por conta disso. Vai tirar a receita do Google. Eu li em novembro, né, de 2022, que o ChatGPT começou a aparecer. 30 de novembro. 30 de novembro. E na semana seguinte, o Google anunciou que ele tinha 5 ou 6 estudos, ele já tinha 5 ou 6 produtos que usavam a inteligência artificial, que não estavam prontos para lançar, mas ele falou, vou pôr na rua. Porque daí ele falou, agora preciso ir atrás. Então, provocou, né, liberou outros produtos que ele já tinha ali, mas que ele estava aguardando. Então, você está falando disso para dizer que tem empresas cometendo esse erro de desenvolverem tecnologias ou de adotarem tecnologias, mas ainda trabalhando de uma forma privada. Isso, como eu falei, são diferentes momentos. Então, tem gente que está criando tecnologia falando assim, eu não vou lançar porque vai... disruptar o meu negócio. Você tem que disruptar o seu negócio. Mate o seu negócio, senão o outro vai matar. Exatamente. Né? Se você não matar, outro vai matar o seu negócio. Né? Tem gente que não está pesquisando nada. Fala assim, Dinei, mas pesquisa é muito caro. Gente, não faz Open Innovation. Procura startups no seu segmento, vê o que elas têm a oferecer e colabora com uma delas. Dinei, mas não tenho verba. Gente, faz uma prova de conceito piquititica. E daí, eu fico muito desconfortável quando as pessoas falam assim que eu não tenho o dinheiro verba. Porque, assim, impedimento. Vou pegar uma área que eu leciono, que eu trabalho muito, marketing digital. Às vezes a pessoa fala assim, por que você não testou tal canal ainda? Porque eu não sei se dá resultado. Gente, você faz anúncio no Instagram, com R$300, você roda 30 dias, R$10 por dia, você já fez um teste. Você não tem R$300 para fazer um teste? Eu sei que se você for um micro, você não tem, mas a gente tá falando de gente muito grande, que podia separar R$1.000 para isso, R$1.000 para aquilo, R$10 para fazer, R$10.000 para fazer uma prova de conceito, você vai fazer inovação. Isso é investir em inovação. Empresa que fatura bilhões, para fazer uma prova de conceito com uma startup ali, investir 50, 100, 200 mil, é dinheiro de pinga para eles, mas eles não fazem. Então, tem gente que tá falhando em fazer inovação aberta, em inovar com startups. Tem gente que está falhando em adotar tecnologias que já estão amplamente utilizadas. Por exemplo, eu já vi gente falando assim, eu não leio e-mail, então ninguém lê e-mail. Fosse o alecrim dourado, né? Você não é... Né? Não olhe pela sua... Não olhe pelo seu uso, entendeu? Agora, você tem automações, né? Que trabalham com e-mail hoje, que têm gerado muitos resultados. Agora, essas automações elas vão para além do e-mail. Elas podem ativar a pessoa por WhatsApp, pode ativar por SMS. Né? A questão é, qual que é o melhor, Ednei? É WhatsApp, SMS, e-mail? Você não tem que decidir qual é o melhor. Você tem que dar as opções para cada pessoa que está num diferente momento de comunicação digital, usar a ferramenta de preferência dela. Assim, a pessoa fala assim, eu não quero nenhum desses, eu quero usar um chatbot, você tem que ter o chatbot lá também. Eu não quero nenhum desses, eu quero falar com o ser humano, você tem que ter o ser humano lá para falar também. Então, é muito legal esse exemplo, porque não dá pra gente falar, então a empresa não vai mais ter atendimento humano. Não sei, não sei. Continua com atendimento humano, cria um chatbot, cria uma automação de e-mail marketing. E vê o que o teu cliente prefere. Onde o teu canal de atendimento é mais procurado. E vê como é que tá a sua relação custo-benefício. Se você percebe que o custo está muito alto aqui, vamos fazer um trabalho aqui de educação para levar as pessoas para lá. Sabe o banco que eu colocava a pessoa, posso ajudar? Posso ajudar, Assim, você tá indo no caixa para quê? Para tal coisa? Vem cá, eu vou te ajudar a fazer. Você sabia que você consegue resolver isso aqui? Eu vou te ajudar a fazer no app aqui, ó. Senta aqui comigo, eu vou instalar o app com você, eu vou te ajudar. Sem começar com o posso te ajudar. Você quer fazer a transição tecnológica do seu cliente de uma forma agressiva, disruptiva, né? É legal ser disruptivo nos negócios, no atendimento ao cliente, não. Mas você precisa experimentar, porque na hora que ele descobre que é muito mais fácil fazer por aplicativo do que ir na agência, só que ele descobre com o outro e não com você... Ele já mudou, você já perdeu aquele cliente. E o que você acha assim sobre... que Nubank, Banco Inter... Tá roubando o Banco Nacional. O que você acha das empresas, por exemplo, que falam, eu já quero ter meu terreninho lá no metaverso, já quero ter minha NFT, mas não faz o atendimento básico, assim, sabe? Não faz o arroz com feijão básico. Essa sofre de outro mal, que é o deslumbrado por tecnologia.
Né? Se olhar conteúdos meus do ano passado, eu falando que, nome. na melhor das hipóteses, eu falei, metaverso é um negócio para 5 anos. Agora que as pessoas voltaram os olhos para a inteligência artificial, o metaverso, na melhor das hipóteses, na minha Foi pra frente. nada humilde opinião, ela está ali para uns 10 anos. E o problema do metaverso, que era no passado e continua sendo agora, é a questão de acesso. Eu não consigo imaginar minha mãe, né, com um óculos de realidade virtual pesado, né? O máximo que eu consigo, talvez, ela vai colocar com o auxílio de alguém e na primeira experiência imersiva ela vai vomitar. Então vai né? ficar todo. Não consigo imaginar, não é uma tecnologia acessível, nem do ponto de vista financeiro. Eu coloquei nem minha do mãe ponto no de vista de metaverso. experiência. Ela ficou muito assustada e com medo, cara. Porque eu fiquei. É um ambiente que dá uma. Não é um user experience ali. É uma evolução ainda muito agressiva. Na minha opinião, as pessoas vão ter que ir ainda para a realidade mista, né? A realidade aumentada, para depois ir para a realidade virtual. E aí estão trabalhando em dispositivos, em óculos, lente de contato, que vai, na realidade, adicionar elementos. Isso que eu vou dar o Ray-Ban. Que é um passinho um pouco devagar, né? Olha, agora você tem um negócio que, sabe, em vez de você olhar para a telinha do celular, ela já aparece aqui. Uma mudancinha, não é uma... É um híbrido, né? Tem um método de inovação, não é de inovação, mas de compreensão de design de experiências, mas que chama Maya, né? Que é Most Advanced Yet Acceptable. É mais avançado, mas ainda aceitável, né? Que, assim, eu só tô trocando, de vez dela olhar pro celular, dela olhar para um dispositivo aqui, né, que tá dentro do seu campo de visão ainda. Então, eu dei uma avançadinha, mas ainda tá aceitável. Eu não peguei a pessoa e joguei numa outra interface completamente nova, num ambiente completamente novo, que ela não tem ideia de como é que eu vou navegar por aqui, como é que eu clico, como é que eu seleciono, o que eu faço. Nem testar, né? Então você tem que ir com baby steps para levar as pessoas que não são as mais entusiasmadas com tecnologia aos pouquinhos para aquele caminho. Então, já que a gente está falando que é um caminho sem volta e para toda a sociedade. Então, agora Exatamente. a adoção tem que ser para todo mundo também, né? Por exato. Isso que eu Por que o ChatGPT fez essa explosão? Porque, gente, é uma linha. Uma linha ali que é como se eu estivesse falando no WhatsApp, no Slack. Como eu falei, a experiência no que eu chat. tive, né? Vamos conversar aqui. É um bate-papo. Então, assim, a pessoa já está acostumada a digitar no Google, está acostumada a digitar no WhatsApp. Gente, faz de conta que tem alguém do outro lado. É até um jeito ruim de explicar, porque a pessoa começa a humanizar algo que não é humano, né? Mas ela sabe fazer isso, digitar para pedir alguma coisa. Pedir a resposta. Então a gente usou mesmo uma interface que ela já está acostumada e entregou um produto novo para ela, que devolve numa linguagem que é acessível também. Que ela consegue entender tudo mais. O que você tá. O tema todinho, né, do nosso episódio hoje, que a gente falou bastante no começo, é não ver cegamente, é acreditar que não é a verdade absoluta o que está saindo ali. Sim. E que você tem que ter seu pensamento crítico, né? Você tem que ter o seu repertório para poder fazer uma análise do que é aquilo ali. E é para te ajudar, não para substituir a tua existência. E não estou falando que as empresas têm que fechar olhos para novas tecnologias como o metaverso, mas tem que ter uma compreensão um pouco melhor do que é hype, do que é realidade. Você falou disso, e do contexto. Por exemplo, se eu produzo games para jovens que já estão usando porque quando você anda no metaverso, aquele layout gráfico, aquela experiência, ela já é parecida com o jogo de 3D que está aqui. Só que em vez de ele estar com o monitor aqui, eu aproximei um pouquinho mais. Então, para aquela pessoa, é o baby step. Para ela tá tranquilo. Então, se você trabalha com experiências imersivas já, você tem que se jogar no metaverso. Se jogar no metaverso. Se você trabalha com entretenimento, então tem alguns mercados que sim tem que se jogar, outros não. Agora, o problema é que o hype, ele gera valor na forma como a nossa sociedade está organizada. O banco vai lá, cria agência no metaverso. Aí todo mundo faz a notícia. Os caras do banco falam assim, a gente vai continuar fazendo isso porque sai na mídia. Porque não é notícia para nada, né? Associa a minha marca à inovação. É uma campanha de brand awareness. É um PR stunt, como o pessoal fala. Então, o pessoal vai continuar fazendo. Só que quando uma empresa muito grande dessa faz, tem um monte de outro trouxa que fala assim, fulano tá fazendo, eu tenho que fazer também. Meu, nem pesquisou, nem olhou. Você vai se beneficiar do PR stunt? Você vai se beneficiar do valor de marca, né? Que nem essa empresa está fazendo? Então faz sentido você fazer também, senão não. Não é para copiar, gente. Inovação não se copia. Você tem que entender o contexto e ver como você adota. A galera que tá agora, todo mundo chamando de volta no escritório, um bando de trouxa também. Porque começou muito desse movimento em Nova York, por quê? Porque as empresas ali no entorno começaram a fechar porque não tinha mais gente indo para a cidade.
Tinha, mas uma quantidade muito menor. Uhum. Pô, vão chamar as pessoas de novo, porque senão os outros business aqui vão quebrar. Comércio que Aí todo mundo começa a chamar de novo. Gente, é uma das maiores manipulações. É uma manipulação imobiliária. Uhum. O efeito manada que funciona, é O efeito comportamento manada humano, funciona, né? O cara não para pra pensar, será que eu preciso que a pessoa esteja aqui? Como está a performance hoje? Então, é isso que eu ia falar. Na empresa brasileira, a gente vê que a decisão de mandar voltar assim, é mais... tomar uma decisão cega, sem chegar a outros dados, é mais fácil do que... Peraí, para eu trabalhar de forma híbrida, eu preciso implementar uma cultura híbrida, eu preciso trabalhar, educar as pessoas a esse novo modelo, trabalhar a forma de como a gente se comunica aqui internamente, como as relações acontecem, e aí eu vou para um caminho mais curto. Manda voltar. Tanto para ser remoto quanto para ser presencial, tem que ter planejamento. Tô dizendo que não tem que ter presencial. Sim. Presencial é mais fácil criar conexão? Muito mais. Indubitavelmente. Não tenho nem como negar isso, né? Remoto, todo mundo foi mais produtivo remoto? Também indubitavelmente. Você diz nem onde que está o trick aí. O trick é que tem muita empresa que você vai lá para ser atrapalhado. Isso. Você senta na sua baia, começa a trabalhar, você tá com fone de ouvido, você tá quieto, você tá concentrado na tela, aparece uma alma, né? É que assim, oi, você pode me ajudar? E gente interrompendo você o dia inteiro. E aí as pessoas estão chamando agora as pessoas para voltar de volta pro escritório, é um absurdo, porque a pessoa deixa de estar sozinha em casa para ficar sozinho na baia, com fone de ouvido, e fazendo reunião por Meeting, por Teams ali, online ainda. É um absurdo. Aí eu decidi gastar mais com infraestrutura, porque alguém que eu admiro cegamente de uma outra grande empresa tomou essa decisão. Eu sou um Minion sem mente. Eu faço igual o que o outro tá fazendo. É isso. Tem um monte de empreendedor de C-level Minion aí, né? Ai, o Elon Musk fez. Ai, a Disney fez. Então eu vou fazer também. Agora a Meta mandou voltar todo mundo pro escritório. Manda voltar também. Exatamente. Qual que é o meu contexto? Qual que é o seu contexto? Não estou dizendo nem questão certa nem questão errada. A questão é o que você quer fazer. O que essas pessoas vão fazer quando estiver no escritório. Sim. Você vai fazer sessões de brainstorm, você vai fazer sessões de ideação. Você está promovendo ali para interação. Você vai fazer happy hours, as pessoas vão almoçar juntos. O que vai acontecer? Cada um da sua baia. Vai ficar cada um na sua baia com fone de ouvido. E aí você causa uma frustração na pessoa, que é assim, bom, a empresa do meu marido é super legal, dá benefícios flexíveis, é home office, que ele trabalha e tal. E a minha, eu tenho que voltar, ou seja, dentro da própria casa da pessoa, você está gerando, ninguém, talvez não compitam no mesmo mercado de trabalho, nem na mesma profissão, mas eu vejo que a empresa do meu marido é muito mais legal do que a minha. E outra coisa, em São Paulo, tem muita gente incompetente que tá perdendo emprego pra gente competente em outros estados, né? Essa lorota de vamos voltar todo mundo presencial é pra forçar a mandar embora quem tá fora, que tava roubando meu empreguinho aqui, entendeu? Tem muito Faria Lima chorando que tava perdendo. Tava perdendo? Tava. Tem um gráfico super legal rolando na internet. Vamos fazer uma manipulação aqui da mídia, gente, pra isso, e os trouxa caem. Então, de novo, presencial... Pensamento crítico, hein? Mais importante que super presencial que tudo. é indubitavelmente melhor para criar conexão. Tá. Você está decidindo trazer as pessoas de volta para criar conexão, ou você é um Minion sem cérebro que está reproduzindo as coisas e a pessoa está lá na baia isolada. É muito importante pensar nisso. Bom, assim como tudo que a gente falou aqui, eu acho que você está deixando... Quem assistiu, né? Quem ficou com a gente até aqui, tenho certeza que tem muita pauta para refletir. A gente tem um quadro aqui nesse nosso videocast que chama Nosso Grifo. Onde a gente convida uma outra aqui a grifar, a fazer uma curadoria, né? O que ela achou de mais interessante, eu vou desafiar a Alice agora. Ai, meu Deus. O grifo da conversa com o Internei. O que você achou? Tem muito assunto, mas assim, eu acho que tudo que a gente fala aqui sempre cai nas pessoas, né? Nas soft skills, em como você tem que fazer as coisas, você tem que ter o pensamento crítico, você tem que ter inteligência emocional. Ele foi falando aí uma por uma das soft skills que são tão importantes para você lidar com a tecnologia, que é uma acessória. Ela ajuda o ser humano e não tem que engolir o ser humano, né? Espero que a gente chegue nesse ponto. Pois é. Eu falei algumas que eu lembrei de cabeça, tem várias outras importantes. Não parou ainda, não paramos ainda, né? Não tem. Não, é um caminho sem volta e não paramos de descobrir o que tem por novo. E assim, a tecnologia cada vez vai automatizar mais coisas. Hard skill vai ser... Agora a gente está num caminho que realmente hard skill vai ser tudo automatizado. Tá. É soft skill que é o diferencial. Eu vou pegar eu vou grifar também. Posso grifar? Por favor. Porque ele falou uma coisa lá atrás que assim, né? Quando ele foi justificar de pessoas para pessoas, a tecnologia é feita... Quem criou a internet foi um ser humano.
Sim. E ele criou com uma intenção. Uhum. E quem vai criar a próxima tecnologia vai ser outro ser humano, Sim. que vai criar com uma outra intenção. E o legal é que a gente consegue hackear a intenção, subverter. Esse é bom ou ruim, né? Tá. Uhum. Porque muita tecnologia foi criada para o bem, foi subvertida para o mal. Sim, sim. Né? E acho que todas, né? Todas que virão, assim como a gente estava falando de NFT, Que é do humano, blockchain, né? é, A gente ser falou humano. que isso é do porque humano o ser humano também, né? tem também Tem o seu também. Agora, lado bom. a índole é Índole do humana. humano. É do humano. Né? E aí a gente tem que botar um parênteses, que às vezes o pessoal fala assim, algoritmo dado não tem viés. Tem de quem programou. Sim. Tem de quem coletou. Tem de quem organizou. Então tem muita base de dados que tem viés machista, racista, e etc, porque foi coletado de Por um pessoas humano. com esses viés. Aham. E não foi limpo isso. Por isso a gente Né? precisa de uma sociedade cada vez mais diversa, mais inclusiva, de pessoas, né? Enquanto sociedade mais diversas para que produzam coisas com menos viés. E assim, eu sempre falo isso muito num contexto de resultado de negócio, que Tá. é o que, na verdade, no fundo, do que as empresas só adotam por conta disso. Aham, Todo mundo é, gosta, vai mexer nos números, me interessa. algumas Não, pessoas assim, se sensibilizam, outras só É, se sensibilizam com o número. com o Então, número. vamos falar de números. Tá. Tem dois cases muito legais de empresas de seguros, de empréstimo, de crédito, que implementaram Tá, inteligências artificiais de maneiras diferentes. Né? tá. Uma, ela fez o seguinte, vamos criar um modelo aqui que analisa tudo que foi aprovado, e analisa tudo que foi reprovado e descobre quais são os padrões aqui. Aham. E aí, quando chegar um novo pedido aqui de empréstimo, de crédito, eu vou ver onde que ele se encaixa nesse modelo e vou aprovar ou reprovar. Tá. Fez assim. Então, pegou todos os dados aqui, Big Data, quanto mais dados, melhor. Né? É o que acontece. Quando botou para rodar, automaticamente negava crédito para todas Todo as mundo. pessoas negras e latinas. Todas. Todas, sem discriminação. Tá. Por quê? Porque ele percebeu um viés no dado. A Tá. inteligência artificial percebeu o viés no dado. Esse dado foi coletado como? Esse dado foi coletado de atendentes racistas Tá. que negavam crédito, não sempre, mas com uma frequência muito alta, Tá. que a inteligência artificial percebeu. Quem organizou, por não se preocupar com essa questão, Tá. perdeu um monte de cliente. Nossa, que incrível. Porque às vezes a né? pessoa nega e fala assim, não é que eu sou racista, é porque eu achei que aquela pessoa... E aí, Isso é o aí racismo. que eu não inconsciente, aí que tá o racismo, né? E qual outro? E Qual o outra outro ele fez implementação? o seguinte, Que o outro olhou os louco. dados e falou assim, vamos pegar desses dados, vamos separar as informações que estão relacionadas de alguma forma com o potencial da pessoa ser capaz ou não de quitar aquilo ali. Tá. Então vamos separar somente essas informações e usar somente elas na construção do nosso modelo. Então construindo um modelo focado na capacidade de pagar ou não, independente de outras variáveis. Onde mora, endereço, CEP, cor, idade, tudo. Onde mora, talvez, a questão de propriedade. Tá. Né? Se você tem se eu tenho se você tem imóveis. hipoteca ou não, se é Uhum. própria ou não. Então acaba entrando. Mas gênero, com capacidade de pagamento, raça, Se é mulher, se é homem, não me importa. Aham. não importa Tá. o trabalho que a pessoa tem, propriedades, esse tipo de coisa. Assim. Então, separar do modelo só isso. Né? Eu não sei se colocaram propriedade ou não, mas só dizendo que talvez propriedade tenha entrado. Tem entrado. Pelo- Se você tivesse lá no grupo, você ia falar, põe esse aí que... Provavelmente, né? Não Tá. sou eu, não sou especialista em crédito nem. Tá. Mas aí o que acontece? Essa começou a ter uma taxa de aprovação muito maior Maior para do que latinos e aquela. negros. Uhum. Essa que roubou os clientes dessa. Claro, porque o cara reprovava desse. Isso não é uma anedota, né? São dois cases separados que São eu tô conectando aqui Entendi. numa única história. Aham. Né? Mas são dois cases que aconteceram em momentos separados de empresas que adotaram. Isso é um Então, uma se movimento preocupa- real de mercado. Nossa. Que vai acontecer com as decisões que Nossa, forem que tomadas louco. a partir de dados. E ela roubou clientes que eram bons pagadores. Ela não deu crédito para qualquer um. Sim. Eu Que falei o outro assim, negou. ele levou um monte de cliente ruim, porque eu sei que negro e latino... Cara, alguns foram negados. Aham. Não é que virou, não é tecnologia, não tô falando de nenhuma decisão inclusiva aqui, ó. Aham. Ninguém falou, vamos Não, dar nem mais foi com esse viés, crédito. inclusive. Não foi. Não foi por propósito, foi por É. negócio, business. Foi Ele por queria. business. Business. Foi pro business. Então, assim, quando a gente, na verdade, se preocupa com essas questões, a gente toma melhores decisões pro negócio. Porque a Uhum. gente tá cheio de viés que empobrece a gente no bolso. E Uhum. Não é só na vieses alma, não. inconscientes, né? Inconscientes. Inconscientes, porque se eles fossem conscientes, estava ótimo para resolver. Claro. Mas o inconsciente que é complicado. É que ele Inconsciente trai, é exato. complicadíssimo. É complicadíssimo, porque você tem que... complicadíssimo. Primeiro tem que vir à Você tona. reproduz sem você perceber. É. E aí tem que ter essa leveza de entender assim, você vai errar, e quando as pessoas falarem que você errou, ela não tá te chamando de... E às vezes a pessoa tá com raiva e ela vai te chamar, mas você não tem que se ofender tanto assim também, né? A galera que fala que não gosta de mimimi é os mais dodói, né? Não tem que se ofender tanto assim, porque assim, ela tá irritada porque ela sofreu um preconceito que você fez sem querer, mas você fez. Tá feito, tá feito. Não é É, sobre mas tá você. feito. Quem foi ofendido. Sabe o que é bizarro disso? Porque assim, você ofende alguém, a pessoa fica ofendida.
E depois você fica falando, ai, também não era assim. Pô, você que quer virar o jogo. Ai, agora eu fiquei ofendido porque eu ofendi. Meu, você ofendeu alguém. Né? Eu falei assim, mas eu não quis. Então tá bom, ó, você não quis. Mas agora você aprendeu que isso aqui ofende. É um Se você outro aprendeu grifo. que isso aqui ofende, é só não falar. Só Esse não é um fazer grifo. mais. Um outro grifo do protagonismo é a segunda vez que você fala sobre isso, né? Quando você falou do culpar o algoritmo, né? O algoritmo me recomenda alguma coisa, o ai. Waze me levou lá. É Não, o outro que é muito de mimimi. O outro que tá é sendo fresco, O ChatGPT que me mandou, o Waze que me mandou. Você não assume responsabilidade por nada Por na sua nada? vida? Exato. Qual é o Nada teu... na sua Você vida. projeta os problemas. Qual é teu que você tem, você projeta no boleto outro, aí, né? né? Que bundão. Exato. né? Qual é o teu boleto? Me mostra uma pessoa que reclama do ChatGPT, dá erro, que reclama que tem muita diversidade, que é um bundão. Um bundão. Não se garante. E assim terminamos o nosso Por isso podcast. o intervalo foi bagunçado, porque a conversa cai nisso. Não se garante. Deixa eu fazer aqui um final, só rapidinho. Não, e deixa suas redes para as pessoas te procurarem. E- Quem não te conhece ainda, se é que tem alguém, mas Eu te quero achar. falar o nome do e-book para que vocês busquem 260 tendências tecnológicas para 2023, organizadas em 16 setores e 80 categorias de startups. Se você se interessa por assunto inovação, tem maratona de leitura para dá pra fazer se divertir. no e-book do Ednei. Deixa suas redes, Ednei, Tá. por favor. E muito obrigada pelo papo, já Obrigado. te agradeço. Comente aí O onde que a porteiro gente da te internet encontra. brasileira. Todas as minhas redes são Internei. Internet, você troca o T do final por Y. É um trocadilho que fizeram com o meu nome, mas a história fica para outro momento. Tá bom? E nas minhas redes tem lá sempre o link na bio, até no LinkedIn tem link na bio. Tá. No link na bio tem lá para você baixar o e-book, para você conhecer minhas outras redes. Você achou uma rede? Tem o você seu acha as site outras. também, esse Meu material está site, disponível tem no tudo. site. É. É Os o cada do cursos, compartilhamento, né, das informações, então acho que vale a pena dar para prolongar esse papo visitando as redes do internet. Com Exatamente. certeza. Muito obrigada, Alice, obrigada, Ednei. Obrigado. Adorei esse episódio, muito bom. Muito bom, gente. até Tchau, mais. gente, até o próximo. Obrigada.